Olá, meu nome é Esté e este é eu, Binho. Hoje eu vim aqui introduzir esse quadro aqui no canal e estou nervosa. Como vocês viram, estarei lendo as indicações de alguns artistas e desse vídeo vai ser do Tom Henderson, ao nosso querido Loki, que eu sou fã dele. Então, gente, demorei, mas consegui criar coragem. Eu estarei lendo aqui 3 indicações deles. Eu vi esse mesmo quadro, esse mesmo tipo de vídeo. Primeira vez que eu vi foi pelo Jack Edwards, se eu não me engano. É britânico, se eu estiver correta. Vou estar deixando o link aqui dele também, de todos os vídeos que ele já fez, de todos os artistas. Também eu vi aqui, também no Booktube Brasil, eu vi pelo Lucas Barros. Não comecei pelos mesmos artistas, porque assim, aconteceu que eu não tenho os mesmos gostos. Então assim, eu falei assim, vou começar por esse, porque... né, o Loki tá chegando em homenagem. Nesse vídeo vocês estarão lendo 3 indicações desse autor. E antes de irmos para falarmos rapidamente sobre quais serão os livros, que você não se esqueça de estar curtindo, que é muito importante pro canal. Você também não se esqueça de estar se inscrevendo para que a família cresça. E também eu vou estar deixando aqui o link da Amazon com todos os livros do nosso querido Tom Henderson, se você quiser. Também se você quiser comprar no meu link, eu agradeço muito. Gente, rapidinho. Serão só 3 livros, você falar, mas só 3 livros? Sim, gente, serão só 3 livros, porque um é muito grande. Falando isso, eu ainda tenho que comprar. Mas, o que acontece? Eu já comprei 2. 2 serão na versão física e um será no Kindle, que vocês vão entender o porquê. Estarei lendo O Grande Gatsby. É um menor da lista, tá? Então, assim, vamos ver o que será. Talvez eu veja o filme também pra falar se eu gosto ou não. Sempre falei que ia assistir, talvez agora é a hora. Eu também estarei lendo Drácula. Ele é um dos favoritos do nosso querido Tom, para os íntimos. E é o segundo maior. Tá no plástico, como eu já disse. Eu vou tirar só quando eu vou ler. Vou estar lendo e depois nós vamos ver o que vai ser. O outro livro que não tem a versão física, eu vou pegar a versão mesmo no Kindle. Vai ser... Aí vocês já entenderam o porquê que só 3. Vai ser só esses 3, mas assim, estou super animada porque vai ser a primeira experiência. Assim, a gente fica meio assim, agoniada, bem nervosa. Pra vocês terem uma noção de tempo, hoje, pra ser mais exato, estamos a um dia para lançar a série do Loki. Então, em homenagem, a gente vai usar isso aí. Como eu sei que é a minha faculdade, eu faço letras, gente. Então eu já tenho 8, eu tenho trocentos livros pra ler. Então, assim, eu vou usar um período maior, não vai ser uma semana, vai ser pra mim estar lendo, porque eu sei que eu tenho muitas outras coisas pra ler, né? Menina doida. Se vocês gostam desse tipo de coisa, que vocês estejam deixando aqui também indicações de alguns artistas, cantores. E espero que vocês gostem. Vamos lá, eu estarei começando amanhã a ler o nosso querido Gatsby. Eu não começarei hoje, no dia de hoje que eu gravo esse vídeo. Começarei no dia que a série lançar, que vai ser dia 9 de junho, quarta-feira. E vocês estarão sabendo aí o que será de mim. Acabei. Literalmente, eu acabei de ler este livro. E não sei se eu gostei, não sei se eu odiei, não sei. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro só para ir externando e talvez eu chegue numa conclusão. Acabei de ler o primeiro livro, não só a indicação, mas o favorito do Tom Henderson, que vai nos contar o Grande Gatsby. Nós veremos a história do Gatsby. Nós veremos a história do Gatsby e tudo que envolve ele. Então a gente vai ver um pouco sobre a vida dele, pessoas que estão ali ao seu redor e etc. Só que o que acontece? Esse livro é em primeira pessoa. Só que é uma primeira pessoa, gente, quem tem mais conhecimento me ajuda, tá? Porque eu sou nova nesse curso aí, tá? Nessa jornada. Mas esse é muito diferente, porque ele passa a sensação de que é a primeira pessoa, ele nos mostra que é a primeira pessoa. Só que, no decorrer da história, é como se tivesse um outro narrador te contando uma outra parte que, se for em primeira pessoa, não é possível ele saber, entendeu? Mas voltando para a história, né? Nesse livro a gente vai conhecer o Nick Carraway e ele vai ser uma pessoa que vem do Oeste. Eles especificam como meio Oeste, como se fosse aqui no Brasil, que vem do interior e vem para a capital. E ele quer, né, seguir a vida, ele quer crescer, ele quer ser alguém. Então ele vai para Nova York. Chegando lá, ele vai morar num lugar onde que a casa dele é a mais humilde de um bairro de casas de ricos, de pessoas que são afortunadas. Ele é tipo o patinho feio do bairro.
Mas ele tá lá vivendo a vida dele tranquilo. E ele tá lá porque o aluguel é $80. Então, pra ele, na condição que ele vive, é mais do que maravilhoso. E a gente vai conhecer através dessa pessoa que é o nosso narrador, o Gatsby, que acontece de ser o vizinho dele. Mora na rua, no outro lado da rua é o Gatsby. Esse cara é um cara rico, que tá na casona lá na frente. E ele dá festa todos os finais de semana, se não for todos os dias. E a gente vai conhecendo isso aí. Junto com isso, a gente descobre que no mesmo bairro, só que pontos diferentes, mora a prima dele, que casou com um cara que também tem dinheiro. Ela é uma pessoa que é de uma família que também tem dinheiro. E ele acaba descobrindo, então ele vai lá. E esse marido é uma pessoa que ele conhece há muito tempo. Então, assim, tem um passado ali nos dois, né? Tanto familiar quanto colegiado e tal. Com o tempo nós vamos descobrir que esse círculo, eles vão ter algo em comum, e com isso eles vão criando uma intimidade. E nós vamos ver esse desenvolvimento de pessoas que são ricas e o nosso querido Nick, sendo o patinho feio do grupo de amizade, simplesmente observando, admirando muito o Gatsby. Com isso a gente vai conhecendo o Gatsby, a gente vai conhecendo a história, como que eles se conheceram, qual é o passado de cada um. E fica aquela loucura. E assim, o final, Jesus, eu falei que eu ia ver, tá? Eu falei que eu ia ver o filme. Mas eu não ia conseguir ver o filme. Não é que a história é ruim, gente. Me incomodou, tá? Porque essa história vai rolar na década de 20. E assim, a gente vai ter, nessa década, nós vamos conhecer esses personagens. Vai ter uma pessoa que vem do oeste dos Estados Unidos, indo para Nova York, uma capital muito movimentada. Nós temos o Gatsby, que é uma pessoa que vem também do oeste, mas que se deu bem aí na fita. Nós temos a Daisy, que é a prima do Nick, e o Tom, que é o marido dela, que, assim, é um personagem merda. No final do vídeo eu vou falar quantas estrelas que eu vou dar pra todos, mas principalmente desse, porque eu ainda não sei falar se eu realmente gostei ou não gostei. Eu digo que esse livro é um livro que incomoda. Vai te contar um ocorrido, uma coisa que ocorreu ali naquela época, naquele círculo de amizade, naquela comunidade ali, e que realmente vai te mostrar lados de que uma pessoa pode fazer para se tornar o que ela é ali, seja bem sucedida ou não. Tive momentos aqui que eu ri, porque a apresentação de determinados personagens é tão aleatório, sabe? Mas ao mesmo tempo tão comum. Esse livro, ele vai literalmente ser: quanto mais alto você sobe, maior é a sua queda. Eu não sei o que falar mais. Eu estou neste dilema, mas eu recomendo muito. É uma obra crua. Gente, achei a palavra. É uma obra crua, que ela não tá vindo aqui pra te trazer nada de novo, nada de surpreendente, nada que irá resolver a sua vida. Ela simplesmente vem te trazer algo real, algo cru. Assim, chega pra você, olha, toma. E é isso aqui. Isso foi muito legal, pelas indicações, recomendações e favoritos deles. Eu acho que esse é o tipo de livro. Falando nisso, já vou até mostrar, gente. Vou começar a ler nosso querido Drácula. Vamos num breve Unplastic. Porque eu não gosto de tirar os plásticos, né? Então eu vou tirar o plástico aqui, gente. Você vê que eu tô indo ler. E eu gosto desse momento. Esse é um momento feliz para todos, eu acho, independente do que seja. Ler a tudo. Ahora, hello. Plástico fora. Uau. Momento de apreciar a beleza. Ai, meu Deus, é confortável de ler, meu Deus. Eu vou ter um teco agora. Tem só 400 páginas, meninas. O que será de nós, né? Mais uma. E volto quando eu terminar, né, de ler. Estava a caça da minha gata, mas eu achei ela. Então, junto com o susto dela, eu vim falar sobre esse livro. Eu acabei de ler Drácula. Assim, já faz uma hora mais ou menos, 1h30. Tive 1h30 para remoer e tentar, assim, pensar no que vou falar. Vamos lá. Esse é o original, tá? A história é mesmo do Drácula, do Bram Stoker. Primeiro, eu sempre achei que era um inglês que tinha escrito, e não, ele é de Dublin. Mas ele viveu em Londres e ele morreu lá. Esse livro, eu sempre achei que ele era, tipo, de 1900. O antigo dele era porque ele era de 1900. Ele foi publicado em 1897. Eu quebrei minha cara, novamente. E durante a história também eu quebrei minha cara durante várias vezes. Eu com a minha colinha, porque são tantos personagens, eu anotei porque a memória aqui pra personagem é difícil. Eu lembro só de, na verdade, dois. O Drácula e o Van Helsing. O resto eu esqueci. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Drácula, mas a história do Drácula é secundária, tá? O Drácula em si
é o que leva um grupo de pessoas, nossos personagens aqui, se reunirem e a gente conhecer as histórias de cada um e a vida de cada um. E por conta de alguns eventos, nós vamos ter ali o encontro desse grupo com Drácula. Mas vamos voltar mais um pouquinho. Nós vamos começar a história no dia 3 de maio. Por que eu falo dia 3 de maio? Porque a gente lê a história tudo através de diários. Às vezes vamos ter notícias de jornal, vamos ter telegramas, nós vamos ter cartas, nada a ver com o tema aqui, mas pra quem já leu Simplesmente Acontece, é aquilo ali. Mas a gente vai conhecer o Jonathan, eu vou pegar o nome aqui, ó. Vamos conhecer o Jonathan Harker. Vamos iniciar a história por ele. Quem é ele? Ele é um advogado que tá indo para a casa do Conde Drácula. Ele chega lá na nossa querida cidade de Transilvânia e descobre que o bagulho é meio esquisito. Ele descobre que é meio estranho. As pessoas descobriram que ele está indo pra casa do Conde. E as pessoas falam, você tem certeza? Você não quer ficar, não. Mas ele vai, porque é o trabalho dele. E ali a gente é introduzido a história do Jonathan e a história do Drácula bem superficialmente em específico do Drácula, porque realmente aprofundaremos mais na história do Jonathan. Com isso a gente vai descobrir uns mistérios, acho que não é um spoiler, ele vai descobrir vai ver certas coisas estranhas naquela casa, ele vai descobrir, e com isso, dentro dessa descoberta, ele vai viver uma experiência muito assustadora, muito esquisita ali na casa do Conde, mas ele vai voltar para casa e junto com isso nós vamos ter, no mesmo tempo que ele vai estar na casa o Jonathan vai estar na casa do Drácula, a gente vai conhecer as outras pessoas que fazem parte do círculo de vida do Jonathan. Então a gente vai ver sua futura esposa, sua noiva, a Mina, que vai se tornar a Mina Harker. Nós vamos conhecer, através da Mina, a amiga dela, que é a Lucy. E através da Lucy nós vamos conhecer 3 pessoas. 3 homens, pra falar a verdade, que são pretendentes. Um vai ser o marido dela e 2 que gostam delas. Uma dessas pessoas conhece o nosso querido Van Helsing. Acontece certos eventos, certas situações ali, que vai levar com que fulano de tal, que é o nosso doutor Seward, é um médico ali dos amigos, ele vê um caso muito estranho e ele precisava de uma opinião e ele vai chamar o Van Helsing, que acontece de ser o quê? Um médico. Gente, eu fui trollada na minha vida inteira achando que Van Helsing era o Hugh Jackman, tá entendendo? Sempre fui enganada até ler Drácula. Mas, voltando, né? Ele é um médico e ele tem esses conhecimentos aí em relação a certos casos estranhos. E o nosso querido Dr. Seward, ele vai chamar ele. Então, o Van Helsing vai ser introduzido. E através desse grupo, nós vamos ter um caso que vai levar até o Conde. Vai acontecer muita merda. Muita coisa estranha vai rolar. Mas, fica por conta de você. Leia este livro. Recomendo sim este livro. Agora, vamos, o que eu achei deste livro? Primeiro, é um clássico. E, realmente, eu vou contar. Sabe essa auge de escuridão, sabe? Você entra no livro, o Jonathan, o narrador ali da vez, vai estar nos apresentando o que ele tá fazendo, o que ele foi fazer, como que vai conhecer o Drácula. E do nada, quando você começa a ir em direção à casa do Conde Drácula, é como se o Bram, o autor, ele fizesse com que em volta de você tudo escurecesse. Você passa todo o livro como se fosse uma noite. Mas assim, não é algo ruim. Pelo estilo de livro, é algo muito legal de se sentir. A história em si, eu gostei muito. O ritmo da história, ele é de acordo. Eu achei digníssimo. Eu vejo que eu gostei muito desse livro. Já sabia, porque eu amo essa história. Agora, o final, eu não sabia. Culpa de The Vampire Diaries. Eu me iludi muito, porque eu não sabia que era este final aqui. E eu não gostei tanto. Entendi o final, gostei do que eles queriam no final, mas como foi feito o final, não gostei. Não gostei, fiquei meio chateada. E esse livro, eu já tenho as estrelas, tá, gente? Eu consigo te dizer que pra mim esse livro foi 4 estrelas. Por causa do final, não tem outro motivo. É muito bom gostar do livro que o seu autor gosta. Tá muito legal. Pra quem me segue no Scooby, tem alguns spoilers. Futuros projetos, fiquem atentos no Scooby. Leiam. Recomendo. E Tom, muito obrigada por essa sua opinião maravilhosa. Essa sua escolha e indicação. Eu amei. E vamos para o próximo. Já pra mostrar assim, eu já comprei pra gente. Hoje é dia
21. Já lembrando, gente, não se esqueça, qualquer livro, qualquer que eu estou falando aqui, qualquer livro que foi indicado pelo nosso querido Tom, ou qualquer livro na sua vida, lembrem de mim e use meu link que está aqui embaixo no box de descrição para estar ajudando o canal para o próximo projeto que eu já estou em mente. Então, espero curte muito esse vídeo. Se inscreva se não é inscrito para estar atento aí para o próximo projeto. Vamos lá, eu vou começar Ana Karenina. Vai ser a primeira vez que eu vou ter contato. Para falar a verdade, todos os autores aqui, eu nunca li nada deles. Tem sido uma experiência muito boa. Vamos ver aí o que vai ser, né, gente? Aqui está, iniciarei. E quando eu acabar, eu volto. Olha, é tanta coisa que eu tô vendo como é que eu vou montar esse vídeo. Pela 50ª vez. Eu terminei hoje Ana Karenina, do Lev Tolstói. Não se engano, não é Toy Story, é Toy Story. E vamos ali rapidão, vou tentar ser bem breve, porque esse livro não tem muito... Eu não posso ser muito detalhista, senão eu vou acabar contando, entendeu? Eu vou generalizar muita coisa dessa história, em que você leia e tem a surpresa que eu tive, tá? E vou falar um pouco que eu gostei. Esse livro é do nosso querido Lev Tolstói. Pra quem não conhece, ele é um dos grandes autores da literatura russa. Ele também é o mesmo autor de Guerra e Paz. É um outro livro que eu quero muito ter em mãos pra ler. Eu já vou dizendo assim, bem claro, Ana Karenina é uma edição que eu quero ter no papel, que eu quero ter aqui na minha estante. Comprei a digital, mas não dá, tenho que ter a física. Vamos rapidinho pra história, gente. A história gira em torno de 5 a 6 famílias. Eu não posso te falar qual que são os personagens principais, porque as perspectivas que o autor, que o narrador vai te dar, vai ser através dessas pessoas. Então, a história em si vai girar em torno dessas 5, 6 famílias, se eu não me engano. Eu vou tentar falar os nomes, porque eu não falo russo, então a gente vai ter essas 6 famílias. E todas essas famílias estão passando por crises. São crises financeiras, são crises morais, são adultérios. Tem muita coisa ali em volta dessas 5, 6 famílias. Mas também tem um tchan que é porque essas 5, 6 famílias são famílias que são da alta classe da Rússia. A localização vai ser em São Petersburgo e Moscou, que eram ali as duas capitais da Rússia. Alguns são donos de terras de São Petersburgo, outros são funcionários públicos de Moscou ou de São Petersburgo. Vai ocorrer um caso ali muito sério de uma família que é muito importante e vai causar muito problema para essas outras famílias que são os principais. Nós vamos ver dentro dessas famílias como que elas reagem, como que elas vão conviver, como que chegou a esse bafo, né, essa situação constrangedora ali para tal família. Esse é o resumo assim que eu posso fazer, bem basicão, tá, dessa história, sendo bem direta. Então eu já vou o que eu achei dessa história. Porque essa história, primeiro, por ser um clássico, a gente já fica, nossa, se eu falar mal, muita gente vai ficar aí em cima de mim. Mas eu fui com muito medo porque, por ser primeiro contato com a literatura russa, eu achei que eu ia ter muito problema. Mas foi muito confortável. O Lev, ele conseguiu fazer com que é fluido, a história é fluida, tudo que os casos, os bafos, todas as situações ali são bem descritas, são bem desenvolvidas. Mas também, o que acontece? A história, ela começa do nada. Ela não é uma história que, tipo, vai te falar do início de alguém, sabe? Ele escolheu, sabe quando você... vamos começar na terça-feira? Foi tipo isso. Mas, né, fazer o quê? Tá ali, né? Também, eu gostei muito do desenvolvimento dessa história. Eu acho que foi, assim, bem construído em todos os sentidos. E ele te induz a muita coisa. É muito engraçado. Depois, quando você lê o pós-fácil, você vê que não é da sua cabeça. Ele fala que o Lev, ele tinha muito essa destreza de estar te induzindo o leitor a seguir os gostos, os desejos e os anseios dele ali pra história. Então, se ele quer que você não goste de fulano de tal personagem, se você não prestar atenção, você vai seguir aquilo ali. Se ele fizer você gostar, depois não gostar, depois odiar, vai ser desse jeito. Então, você tem que tomar muito cuidado, um aviso. Então, você fica bem atento. Por exemplo, eu tenho uma opinião sobre certo personagem que eu ainda estou meio que assim, me perguntando se é minha opinião ou se era simplesmente o que o autor queria que eu tivesse, entendeu? É uma dúvida. Uma tristeza também, naquele momento. Eu acho que pra mim, como primeira experiência, foi muito gostoso, foi muito legal. E obrigado, Tom, por sua recomendação. Essa recomendação maravilhosa. Só que vou te contar uma coisa que eu acho que eu não sei se eu quero saber de você, se você já leu esse livro. Eu odiei, assim, com todas as minhas forças, a Ana Karenina. Sim, no começo eu até achava ela, né, de boas, tranquila, não tava mudando a minha vida. Depois de certos acontecimentos, eu falei, gente,
Que ódio dessa mulher. Meu Deus do céu. E a mulher só vai enlouquecendo. Ela vai falando uns negócios, ela vai tendo uns pensamentos, ela vai somando umas atitudes. Você fica, mulher, deixa eu te contar. Tu é louca. Tu é normal, não. Então, se você não gosta também de Ana Karenina, bate aqui e comente aqui embaixo. Agora, uma dica. Não leia o prefácio desse livro. Eu li essa edição. Se você tiver essa edição, eu não posso dizer das outras. Mas se você leu essa edição, não leia o prefácio, porque ele vai te contar o que vai acontecer. Não leia. Este foi o último livro do nosso querido Tom Hiddleston. Esse livro, como o outro, eu também já tenho as estrelas. Eu dou 5 estrelas para esse livro, assim, de olho fechado. Não irei favoritar, mas sim, é 5 estrelas. Uma coisa que eu percebi também é que os livros dele, que é o favorito, são livros que vão te mostrar muito o dia a dia comum, sabe? Algo comum que ocorrem de viverem um momento diferenciado ali no seu dia a dia, na sua vida. Já pra finalizar, já irmos pro final. Pra falar rapidão, como eu disse, vou estar falando as estrelas de todos os livros quando eu fizer esse quadro no final pra vocês. E o Grande Gatsby, o grande livro que eu não soube falar qual estrela dar pra ele. De 2 para 2,5, de 3,5 para 3, e assim, eu fui, vai e volta, mas é 3. Eu entendi o que é interessante nele, mas não é pra mim, não é pra mais do que 3 estrelas. Drácula, do Bram Stoker, eu dei 4 estrelas, porque o final, Jesus, meu Deus do céu. E esse último livro que eu falei, que é a Ana Karenina, do Lev Tolstói, vou dar 5, mas não vou favoritar, porque tudo ali é um livro que te satisfaz quando você termina. Sabe quando você termina e fala assim, uau, tá completo? Então foram esses livros. Se você gostou desse quadro, que você possa estar deixando aqui recomendações e indicações de qual artista, você deixa nos comentários, que você possa estar curtindo o vídeo. Se você gostou desse conteúdo também, possa estar se inscrevendo no canal. Se você quer ter qualquer livro, vou estar deixando aqui o link. Isso ajuda o canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.